O ano vai chegando ao fim e mesmo que a gente tenha o Mundial de Clubes para jogar no meio desse mês, né? Eu ia falar mês que vem, mas já estamos em dezembro. No meio desse mês está chegando a hora. O planejamento 2024 está pegando fogo já e a torcida do Fluminense está ansiosa por saber, né, das negociações, quem fica, quem sai. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dois assuntos de mercado da bola. Um deles, o Paulo Angione, confirmando uma negociação em curso, dizendo que um jogador está bem encaminhado com o Fluminense. E a outra informação é de um jogador que aí é o contrário, né? Não deve vir ao Fluminense, por mais que tenha interessado nessa janela. Além disso, a gente vai falar também do último compromisso do Fluminense no Brasileirão. O Fluminense ainda tem mais um jogo em casa no Maracanã contra o Grêmio no dia 6. A gente vai trazer uma informação sobre essa partida nesse vídeo aqui também. Então, desde já, eu te convido a assistir o vídeo até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense e peço para você deixar o joinha, o like nesse vídeo aqui embaixo do player. Tem o botão do like, se você puder clicar aí, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho, a gente diariamente aqui no YouTube, trazendo muito conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado, beleza? Então vamos começar com as informações que eu quero trazer nesse vídeo. Eu quero começar com uma informação do Marcelo Neves, setorista do Fluminense lá no GE, falando justamente da última rodada do Brasileirão. Fluminense e Grêmio se enfrentam no Maracanã. A tendência é que seja um jogo em que os dois times já não estejam brigando por mais nada no campeonato. O Fluminense focado já no Mundial, né? A gente já está praticamente virando essa chave, e o Grêmio muito dificilmente chegará vivo na briga pelo título nessa última rodada. No entanto, parece que vai ter bom público sim no Maracanã. Tá? O Marcelo Neves traz a parcial de ingressos comercializados emitidos para esse jogo, e ele diz para a gente que o setor sul já está esgotado e são mais de 31 mil ingressos comercializados. Se eu falei que a partida pode não estar valendo nada em termos de tabela, né? O Fluminense já classificado para a próxima Libertadores, já focado no Mundial, o Grêmio também ali muito próximo de garantir a sua vaga na Libertadores, tem um outro fator que pode ser atrativo para a torcida do tricolor estar no Maracanã, né? Vários jogadores do Fluminense podem acabar saindo nessa próxima janela, por exemplo, o André e o Nino, né, são jogadores que a gente já tem mais ou menos a certeza, digamos assim, de que não ficam no Fluminense para a próxima temporada. Esse pode ser o último jogo deles no Maracanã com a camisa do Fluminense. Então, é um momento também, né, de despedida da temporada para a maior parte da galera que não vai poder ir para a Arábia Saudita, que é a maior parte da torcida do Fluminense, é um momento aí de se despedir desse elenco tão vitorioso esse ano no Maracanã. Então, repito, 31 mil ingressos já comercializados para Fluminense e Grêmio, um público que eu acho já muito bom. A partida é só na próxima quarta-feira, um público que eu acho muito bom, já que o Fluminense está em outro nível agora. O Fluminense já Brasileirão, agora está só a passeio. Então, público bastante interessante no Maraca contra o Grêmio. E, claro, importante frisar, né? Tem ingressos à venda ainda. Você que não garantiu seu ingresso e quer ir nesse jogo, você ainda pode garantir. Setor sul esgotado, os demais setores estão liberados para a venda. Beleza? Vamos prosseguir aqui na informação, porque eu quero falar agora de mercado da bola, né? Vamos entrar nesse assunto. E essa notícia que eu vou trazer primeiro, para alguns vai ser uma notícia ruim, claro, para outros vai ser boa, porque tinha muita gente que não estava querendo esse jogador no Fluminense, era algo que estava se dividindo, tá? Mas a jornalista Raíssa Simplício, do portal Gol, traz uma informação importante sobre Everton Ribeiro. Pois é, gente, Everton Ribeiro estava na mira do Fluminense, isso aí todo mundo sabe, o presidente Mário Bittencourt chegou a dar entrevista em podcast, né, e falou que gostaria de ter o Everton Ribeiro no Fluminense. O Fluminense chegou assim sondar, tinha informação do Fluminense ter conversas frequentes com o staff do jogador, mas parece que essa negociação não vai rolar e o Everton Ribeiro vai ficar lá no Flamengo, tá? A Raíssa Simplício traz essa informação de que o Everton Ribeiro deve renovar por mais uma temporada, e aí, segundo ela, os demais interessados no atleta se afastariam, né? Ela cita que Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Fluminense eram os clubes que tinham interesse na contratação do Everton Ribeiro, mas a diretoria do Flamengo prometeu ao jogador que vai renovar o contrato dele. O Everton Ribeiro está com o contrato se encerrando no final desse mês de dezembro, então já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, e a partir do dia 1º de janeiro não é mais jogador do Flamengo, a menos que o Flamengo renove esse contrato. Diretoria, repito, prometeu a ele que vai renovar, e estava rolando um imbróglio antes. Por quê? Porque o Everton Ribeiro queria 2 anos de contrato. Ele é um jogador de 34 anos já, está caminhando para a reta final da carreira, a diretoria do Flamengo quer renovar por só 1 ano, ele quer 2 anos de contrato. E aí esse estava sendo o grande imbróglio. A Raíssa Simplício traz a informação de que alguns clubes chegaram, sim, a sinalizar
2 anos de contrato para o Everton Ribeiro. Olha, sai aí do Flamengo, vem para cá que a gente vai te dar 2 anos de contrato. Só que a prioridade máxima do jogador sempre foi ficar lá no Flamengo. Ele quer ficar lá, ele é um ídolo do clube, ele está bem ambientado, tem família que está adaptada aqui no Rio de Janeiro, isso tudo pesa para o jogador, então ele quer ficar onde ele está. E aí, apesar de alguns clubes terem sinalizado com esses 2 anos de contrato que era o desejo do jogador, ele optou por ficar mesmo no Flamengo. A informação dela é de que o Flamengo quer renovar por 1 ano com ele, mas com uma opção de renovação de mais 1. Ou seja, na prática ali é 1 ano amarrando para mais 1 ano, ficam os 2 anos que ele quer. E aí o Everton Ribeiro fica, portanto, no Flamengo. Para a galera que não queria o Everton Ribeiro no Fluminense, uma ótima notícia. Para a galera que queria, uma notícia muito ruim, porque ele deve ficar por lá. Eu, particularmente, olhando essa situação, já cheguei a falar isso outras vezes aqui. Eu achava muito improvável o Everton Ribeiro vir para o Fluminense, mesmo que ele não ficasse no Flamengo, tá? Como ela falou muito bem aqui, né? Cruzeiro, São Paulo, Inter e Fluminense tinham interesse no jogador. 4 times interessados, inclusive o Fluminense. Cara, o São Paulo, por exemplo, joga a Libertadores ano que vem. Claro, o Fluminense acho que está numa condição melhor para disputar essa Libertadores do que o São Paulo. Afinal, é o atual campeão. O Fluminense tem o Super Mundial em 2025, isso pesa para os jogadores. Mas tem um outro clube que vai disputar a Libertadores, interessado nele, e ele vir para o Fluminense saindo do Flamengo poderia queimar muito a imagem dele com a torcida lá, né? Ele é um ídolo do clube, tem uma relação muito boa, sempre fez questão de conservar essa boa relação com a torcida do Flamengo. Então, vir para o Fluminense, ele viraria um Judas lá, né? A torcida do Flamengo ia ficar com raiva dele e tal, e uma coisa que talvez não valesse a pena. Para ele fazer esse movimento, o Fluminense teria que chegar com muito dinheiro. Um dinheiro que valesse a pena essa perda de idolatria, esse desgaste da imagem. Eu não vejo o Fluminense podendo largar essa grana toda na mão do Everton Ribeiro, na mão de nenhum jogador. Everton Ribeiro ganha cerca de R$1 milhão lá no Flamengo. Essa renovação, muito possivelmente, ele vai ter uma redução de salário. Se ele viesse para qualquer outro clube, né, se ele saísse do Flamengo, teria redução de salário. O Fluminense precisaria, talvez, aumentar o salário que ele tem hoje no Flamengo, porque senão ele opta por ficar no Flamengo por mais 1 ano para não ter esse desgaste de imagem. Então, eu achava já uma situação muito difícil, por mais que o Diniz seja muito fã do jogador, o Mário Bittencourt também já rasgou elogios, queria ele no Fluminense, eu já achava muito difícil, e agora a Raíssa Simplício traz a informação de que o Everton Ribeiro ficará no Flamengo para 2024. Quero que você comente aí, eu quero saber de qual lado você estava nessa história. Você era do time que queria o Everton Ribeiro no Fluminense ou você era do time que não queria o Everton Ribeiro no Fluminense? Deixa um comentário aqui para a gente trocar essa ideia, combinado? E antes de eu partir para a última informação desse vídeo, eu quero aproveitar para dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral para a gente aqui na Central. Em todo vídeo eu convido a rapaziada a deixar um comentário falando o nome e de onde nos assiste, para a gente saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. E aí a galera sempre chega junto, sempre deixa o comentário, e quando eu posso, sempre que posso, venho aqui e mando um abraço nominalmente para a galera que faz isso. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o André, aqui do Rio de Janeiro, Vitor, de Santíssimo, aqui no Rio de Janeiro também, Valdo, também aqui do Rio de Janeiro, Antônio Carlos, de Bacabal, no Maranhão, Roque, de São Gonçalo, Ivadir, de Hortolândia, em São Paulo, Francisco, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e para o Lauderan, lá de Brasília. Um abraço para a galera e o convite para você. Quiser que a gente mande um abraço nominalmente para você em algum vídeo, deixa um comentário aqui falando o seu nome e de onde nos assiste. Combinado? Então vamos para a última informação desse vídeo, porque diretor de futebol do Fluminense confirma negociações avançadas com o jogador. Pois é, gente, o Paulo Angione, diretor de futebol do Fluminense, sempre muito discreto, muito elegante, raramente dá entrevistas, mas hoje de manhã ele participou do Charla Podcast, tá? Podcast muito famoso, ele participou lá do Charla hoje de manhã e falou sobre diversas coisas do Fluminense, da sua carreira, etc e tal. E claro, numa pergunta, falaram com ele ali da temporada de 2024, né, o que aconteceria. E aí o Paulo Angione falou que o Fluminense está se preparando para ter no máximo 2 perdas e vai trabalhar para repor. Essa é a informação número 1. Isso que ele falou já me deu um alívio e já me soou como uma ótima notícia, porque ele fala em apenas 2 perdas. O Fluminense está se preparando para isso. Bom, a gente já sabe que o Nino vai sair, é inevitável o Nino sair do Fluminense, ele vai jogar no futebol inglês, cabe a ver se vai ser no Nottingham Forest ou não, e o André também vai sair, né? A gente sabe disso, o Daniel gravou um vídeo hoje mais cedo falando sobre o Fulham está bem interessado, já veio aqui no Brasil para negociar com o Fluminense para levar o André lá para a Inglaterra. Então esses 2 jogadores já saem.
Com essa declaração do Angione, a gente entende, portanto, que o Arias, por exemplo, fica e o resto do elenco do Fluminense também não vai sair. Então já é uma primeira boa notícia isso. Mas ele completa a frase falando que chegando, né, abrindo aspas aqui para ele, chegando no Fluminense, até o momento só temos o Antônio Carlos. Esse está encaminhado. Então o Paulo Angione confirma negociações com o zagueiro Antônio Carlos, né, que tinha saído bastante na mídia, informação sobre interesse do Fluminense no jogador, e acrescenta de que está encaminhada a situação. Para relembrar a galera, né, refrescar a memória, o Antônio Carlos tem contrato com o Orlando City dos Estados Unidos até o fim de 2023. O Fluminense já havia se interessado no jogador em julho desse ano, mas acabou não conseguindo contratar justamente por ele ainda ter contrato. O Orlando City não topou liberar de graça, o Fluminense teria que pagar e não se interessou. Agora, com esse contrato chegando ao fim, parece que o Orlando City tem uma opção de renovação por mais um ano, e saiu informação de que o clube poderia acionar essa cláusula para estender esse contrato do Antônio Carlos e liberar ele para o Fluminense recebendo algum valor, alguma compensação. Esse valor não foi definido ainda, né? Não foi revelado para a gente, definido talvez tenha sido, mas não foi revelado para a gente, mas a gente sabe que, pela declaração do Paulo Angione, as coisas caminharam, o Fluminense chegou a um consenso com o Orlando City. O Antônio Carlos queria, já desde o meio do ano, vir para o futebol brasileiro, vir para o Fluminense, era interesse do jogador, então isso aí já é meio caminho andado. Para quem não lembra do Antônio Carlos, ele chega a passar pelo Fluminense em Xerém, ele joga em Xerém, e aí ele sai, vai para o Corinthians, na Copinha de 2012, que aquele time do Marco Júnior, do Maicon, é vice-campeão. Não sei se vocês lembram, o Fluminense abre o placar na final contra o Corinthians e toma virada com 2 gols de cabeça de um zagueiro. Esse zagueiro era justamente o Antônio Carlos, que está chegando agora no Fluminense, estava lá no Corinthians, depois rodou, passou por Flamengo, Avaí, Ponte Preta, Palmeiras, né, foi o time que ele jogou com um pouco mais de destaque aqui na Série A do Brasileirão, e foi lá para o futebol dos Estados Unidos, agora voltando ao Brasil para reforçar o Fluminense. Segundo Paulo Angione, palavras do diretor, né, palavras do homem, esse está encaminhado, contratação de Antônio Carlos, portanto, encaminhada com o Fluminense. Beleza, galera? Eu quero que você deixe um comentário. Antônio Carlos é bom reforço para o Fluminense? Não é. Vamos trocar essa ideia aí na aba dos comentários. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.